Olá, eu sou Hilton Santos e sejam todos muito bem-vindos aqui no canal, que tem por objetivo contar histórias bíblicas em uma linguagem acessível a todos. E a história de hoje está lá em 1 Samuel, no capítulo 29. E o cenário é o seguinte: Davi, né, já depois de fugir de Saul, vai viver com Aquis, rei de Gate, né, exilado lá, politicamente falando, e ele é convocado para a guerra contra o próprio Israel, né? Enfim, e Saul nesse meio tempo se sente sozinho, né, com medo, e consulta uma médium lá de Endor. E nessa consulta, né, ele fica sabendo que não só ele, como seus filhos também vão morrer na próxima batalha contra os filisteus. Bom, então os filisteus, né, dessa vez, estavam dispostos a derrotar Israel de uma vez por todas. Então eles reuniram seus príncipes, seus reis e acamparam, né, daquela forma intimidadora que a gente já conhece, né, eles acamparam lá para mostrar o seu poderio bélico, a sua força, o seu número, no seu exército numeroso, eles acamparam ali de frente, prontinhos para atacar. E logo nesse meio tempo chega Iaquis, né, da cidade de Gate, porque os filisteus tinham várias cidades, né, cada um representando a sua, e Iaquis representou, né, a cidade dele, Gate, onde ele reinava. E ele chega também com suas pompas com Davi e seus homens na sua retaguarda, né? E o que seria uma coisa boa, né, aparentemente, tipo assim, olha só, eu tô com os melhores, né? E não só os melhores, como os desertores da tribo de lá, do país de lá, eles vão lutar ao nosso lado, né? Então aqui chega com toda a pompa com Davi e seus homens, mas o que deveria ser uma coisa muito bacana, na verdade não foi, né? Isso gerou uma enorme desconfiança por parte de todos os outros príncipes, né, e de todos os outros soldados que estavam ali presentes, né? Eles lembraram, né, que Davi era um campeão de Israel, que já causou, inclusive, muito prejuízo para os próprios, né, filisteus, né? Então eles estavam assim desconfiadíssimos da presença de Davi ali. Tão desconfiados que eles lembraram sim até da musiquinha, né? Isso está lá em Samuel 29, no versículo 5. Eles lembraram até daquela musiquinha de que Saul matou 1.000 e Davi matou 10.000, né? Ou seja, Davi já estava famosíssimo. Aquela musiquinha chiclete viralizou de tal forma que chegou até a terra dos filisteus. E olha que eles nem tinham internet, mas já estavam sabendo daquela musiquinha lá, né? Muita gente cantando aquela musiquinha do Davi, do Saul, que matou milhares e Davi 10 milhares, né? Enfim, então aí Davi era famosinho lá até na terra dos filisteus. E o que se cogitava era a seguinte possibilidade: e se eles quiser agora se redimir, né, se reconciliar com o seu país e com o seu rei e aproveitar essa batalha aí para fazer isso? Afinal de contas, né, Davi e seus 600 homens eram considerados homens valorosos de guerras, muito valentes, né, que inclusive deram muitos e muitos prejuízos, né, muitas derrotas para os próprios filisteus. E ficou aquele coisa, e aqui se viu obrigado então a dispensar Davi e seus homens, né? Aqui se viu obrigado então a dispensar os serviços de Davi e seus homens. Falaram: olha, eu sei que a sua conduta para mim, ainda tentou ainda defender ainda Davi, né, diante dos outros príncipes. A conduta dele, ele está comigo há 1 ano e 4 meses. A conduta dele tem sido impecável, né? E não há nada que ele possa desabonar a estadia dele aqui. Mas mesmo assim, os príncipes ficaram muito desconfiados. E ele chegou para Davi e falou: olha, Davi, infelizmente vou precisar dispensar os seus serviços, né? A galera aqui não gostou, a rapaziada aqui tá meio desconfiada de você, de seus homens, vocês possam virar casaca no último instante e tal. Então, infelizmente, a gente vai ter que dispersar. E Davi até meio que protestou, né? Mas o que eu fiz para esse pessoal, né? O que eu tenho feito que tem aí, né, prejudicado você até então, não ter me comportado de uma forma exemplar e tal. E Davi fez aquele migué do tipo sentido, né, magoado, né? Mas na verdade para ele foi ótimo, porque ele não precisaria então guerrear contra o seu próprio país, né? Então aquilo foi aquela desconfiança dos príncipes filisteus
foi, na verdade, providencial para que Davi e seus homens se livrassem de lutar ou de simular, né, uma luta contra o seu próprio país, contra o seu próprio povo. Então Davi fez aquele migué né? Tô chateado, mas foi dormir e na madrugada seguinte ele e seus homens partiram de volta para Ziclag, onde era a cidade que ele tinha adquirido e mais tarde comprado. Pois bem, então depois disso eles chegaram, marcaram, né? No terceiro dia eles chegaram lá em Ziclag e qual surpresa eles tiveram quando eles viram a cidade totalmente arrasada, queimada, tudo destruído, né? Os gados, as riquezas, as plantações, as ovelhas, os bois, os carneiros, todos desapareceram, né? Inclusive as suas mulheres e suas crianças, seus filhos, né? A cidade toda queimada, o gado, todo tipo, toda espécie de gado, desapareceram, as plantas foram tudo arrebentado, tudo colhidas e arrasadas, os campos foram arrasados e pior, as suas famílias desapareceram, foram sequestradas e eles souberam que foi os amalequitas que fizeram isso. Mas quem eram os amalequitas? Os amalequitas primeiro foram aquele povo que foi derrotado por Saul, né, ultimamente. A primeira derrota, né, instituída por Saul foi justamente contra os amalequitas. Os amalequitas eram descendentes de Esaú, portanto meio que primos de Israel, né? Eles eram descendentes de Esaú, irmão de Jacó, e eles derrotaram, né, a sentença que Deus proferiu contra eles quando eles atrapalharam lá os israelitas. Logo assim que eles voltaram do Egito, os amalequitas meio que atrapalharam aquela coisa toda, conspiraram contra eles, juntaram-se com outros povos e Deus proferiu uma sentença de que eles seriam severamente derrotados. E Saul foi o responsável, só que Saul também errou, porque ele arrasou a cidade, mas poupou o rei, né? E os despojos de guerra, as riquezas e tal, o gado, etc. E Saul também foi castigado por isso, né? Enfim, mas logo depois nós vimos também que os amalequitas também eram inimigos de Davi enquanto esteve lá na terra de Gate, né? Porque ao invés de ele dizer que ia fazer incursões militares em Israel, mas na verdade ele dava contra os amalequitas, contra outros povos. Então os amalequitas estavam com meio que se vingaram, na verdade, de Davi, porque eles já estavam pelejando aí há tempos, né? Há tempos. Então, quando Davi chega naquela cidade tudo arrasada, e eles ficaram tão desesperados, né? Os 600 homens que perderam suas famílias, ficaram tão desesperados, lamentaram tanto que começaram a culpar a Davi por tudo aquilo, né? Porque afinal de contas foi ele quem liderou, né, o exílio, ele pediu exílio e liberou esses homens para que morassem lá. Então culparam a Davi a ponto dele quase ter sido apedrejado, né? Enfim, era um povo realmente de dura serviço. Mas como se acalmaram, né? Os ânimos, né? Acalmaram-se os ânimos e tal, e a turma do deixa disso entrou, e Davi realmente se acalmou, né? Depois de lamentarem muito, até porque as suas duas mulheres, né? As duas mulheres de Davi também foram sequestradas, né? Então Davi estava no mesmo barco de que todo mundo, apesar de ter sido responsabilizado por tudo. Pois bem, então agora Davi vai montar um plano para perseguir os amalequitas, né? Ele partiu dali. Nota-se que eles já tinham andado já por 3 dias para chegarem até a sua terra. E dali ele pediu para que o sacerdote, né, trouxesse a história sacerdotal, e ele foi consultar a Deus para ver se realmente Deus lhe proporcionaria uma vitória na perseguição contra os amalequitas. Porque afinal de contas, provavelmente os amalequitas estavam em grande número e muito maior do que ele e seus 600 homens. E eles estavam cansados da jornada, porque haviam marchado por 3 dias desde que vieram. Desculpem. Desde que vieram dos campos de batalha, né, até chegar à sua cidade Ziclag, foram mais ou menos uns 3 dias de viagem. Então eles estavam cansados. Mas Davi se encontrava numa situação desesperadora. Ele precisava recuperar as suas esposas e seus filhos, né? E assim, as suas esposas, seus filhos não, suas esposas, bem como as esposas dos outros soldados, outros homens que estavam com ele. Então eles consultaram a Deus para ver se dali eles poderiam já, né, naquele mesmo instante, a partir dali, perseguirem então
os amalequites. Bom, e então o sacerdote realmente o atendeu e trouxe a história sacerdotal e ele foi consultar a Deus se poderia realmente seguir nessa empreitada. Bom, mas aí o que aconteceu depois, isso aí, isso já é assunto para uma próxima história. E no mais, compartilhe, curta, deixe aí o seu like para fortalecer a gente. Fique com Deus e pense nisso.